Gente, que alegria! O William já saudou vocês que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. A casa é de vocês. Quando vocês sentirem vontade, pode ir lá no fundo, pode tomar água. Os banheiros também estão bem aqui. Fiquem à vontade. Se os ventiladores estiverem fortes demais ou fracos demais, tem a regulagem aí, vocês mesmos podem levantar e mexer da forma que for do agrado de vocês. Eu gostaria que nós revisitássemos o texto de Marcos 2. Marcos, capítulo 2. Dos versos 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Eu disse para nós revisitarmos porque esse texto já foi alvo de uma reflexão que o William, que estava aqui agora, fez com a gente quando nós ainda estávamos lá na Praça Céu. Ele trouxe uma mensagem sobre essa passagem. Eu gostaria de trazer algumas outras implicações dessa passagem para a nossa vida. Nós vamos ser complementares um com o outro aqui. Marcos 2, a partir do versículo 1 até 12. Diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Deixa eu só... Tá. Nós temos aqui uma cidade pacata, simples, a cidade de Cafarnaum. Uma cidade onde Jesus morava. Essa cidade que, de uma hora para outra, se viu diante de um movimento atípico. As ruas da cidade que estavam acostumadas a lidar com o movimento das pessoas indo fazer as suas atividades normais do dia a dia, agora tinham cochichos, tinham conversas, murmúrios pela cidade, falando acerca de um jovem rabino que havia voltado para a cidade. Esse jovem rabino era Jesus. Jesus era um homem muito simples, um rapaz, um jovem simples, mas que por causa dos seus feitos e das suas palavras, a sua fama havia se espalhado como fogo no mato seco. E aquelas pessoas, então, em busca de Jesus, em busca de ouvirem mais de Jesus, elas iam atrás de Jesus. Jesus havia acabado de voltar para sua casa em Cafarnaum. Os seguidores de Jesus eram desde pessoas honestas, que queriam mais e mais aprender sobre o reino de Deus, que queriam aprender sobre aquilo que Jesus tinha a lhes falar, pessoas necessitadas que precisavam, que estavam o tempo todo esmagadas pela religião vigente e que precisavam de um alívio na alma. Essas pessoas começaram a andar atrás de Jesus, mas também
pessoas desonestas, e eu não me falo de uma desonestidade no sentido simplesmente de ladrão, de salteadores, não, eu falo de desonestidade nas intenções. Pessoas que se aproximavam de Jesus para se aproveitar dele, religiosos que se aproximavam de Jesus porque queriam observar o que Jesus estava dizendo e estavam dispostos a qualquer deslize de Jesus reportar às autoridades religiosas de Israel. O objetivo, então, era pegar Jesus, surpreender Jesus em alguma falta, para denunciar Jesus para as autoridades religiosas e políticas de Israel. É engraçado que dentre os seguidores de Jesus, a gente vê aqui pessoas que estavam dentro da casa, que eram mestres da lei, assentados na casa em que Jesus estava. Eles chegaram primeiro. Eles chegaram, a casa estava cheia, mas quando eles chegaram ainda havia lugar para se sentar, e eles estavam sentados, foram os primeiros a chegarem e ocuparam posições confortáveis e privilegiadas. E ali eles estavam. A fama de Jesus corria, a casa estava repleta de pessoas por dentro e por fora, a casa cercada de pessoas. E enquanto do lado de dentro a gente tinha religiosos sentados confortavelmente, ouvindo as palavras de Jesus, talvez numa mistura de fascínio com crítica, com cinismo, do lado de fora tinham pessoas que estavam sedentas para que Jesus fizesse algo por elas, mas não conseguiam entrar porque a casa estava cheia demais. As portas estavam bloqueadas, estava cheio demais. Nós vemos no versículo 3 um grupo de 4 amigos carregando o 5º amigo em uma maca. Nós chamamos de amigos, a Bíblia não diz que eles eram amigos, mas se eles não são amigos, então eu não sei o que são. Para fazer o que fizeram por esse paralítico, eles estavam carregando um homem imobilizado, ele não conseguia se mexer, ele era um paralítico, então ele tinha todas as suas funções motoras ali paralisadas. E eles não carregavam apenas o peso de um homem que não conseguia se locomover, mas carregavam um homem cuja culpa era muito grande, cujo pecado era muito grande, algo ele tinha cometido, e isso redundava em culpa que o colocou de cama, que o colocou prostrado, paralisado, sem conseguir se mexer. E aqueles amigos foram carregando aquele homem que não apenas tinha o problema físico, mas tinha um problema espiritual, um problema na alma, que ele não conseguia resolver. Mas eles iam tentar resolver. A solução era levar aquele paralítico até os pés de Jesus. Nós vemos aqui uma esperança e uma convicção de que se eles conseguissem levar aquele homem até Jesus, algo sobrenatural iria acontecer. Então eles se dispuseram a fazer isso, mas quando chegaram lá, não tem como entrar. Se fosse um homem só, pelo menos, dava para ir se espremendo no meio da multidão, ia passando pela porta, peraí, dá licença, deixa eu passar, e conseguia, mas não era um homem só, eram 4, e eles estavam carregando uma carga, que era uma maca, não dava para passar. E eu imagino que em algum momento, um desses homens deve ter olhado para cima, e falou com os outros, e se a gente levasse ele e descesse ele pelo telhado? Ou talvez, porque eram homens, né? Talvez um falou, eu duvido que vocês tenham coragem de nós levar ele e descer ele pelo telhado, porque o homem não pode ouvir a palavra duvido, né? Há não muito tempo, quando eu era mais jovem, um outro amigo nosso, querido do coração, que faleceu no mês passado, nós falamos com ele, eu duvido que você tenha coragem de ir na casa de alguém aí e pedir comida como se fosse um mendigo. E ele foi, pegou a bicicletinha dele e foi. De repente ele volta com as frutas que ele conseguiu. Aí eu percebi 2 coisas. Primeiro, as pessoas são muito bondosas. Né? Ele pediu comida, diz ele que o cara falou assim, e essa bicicleta boa sua aí? Ele, não, mas é porque eu estou longe de casa, eu preciso de alguma coisa para comer, eu estou com fome. Aí a pessoa deu comida para ele, deu umas frutas para ele comer. E ele voltou, porque a gente falou com ele, eu duvido que você tenha coragem de fazer isso.
E às vezes os homens, a molecada é movida no duvido. Eu não sei se aqui alguém disse, eu duvido que vocês têm coragem de ir comigo lá para o teto para a gente descer esse homem. Eu não sei se foi isso ou se foi por determinação mesmo, e me parece que é por determinação. Tem uma música do Estênio Márcios que conta essa história e ele diz da descida da maca, ele diz: muita sincronia, equilíbrio e pontaria, 4 homens que não sabem o que é desistir e duvidar. 4 homens que não sabem o que é desistir e duvidar. Esses homens então foram subindo. As casas antigamente tinham uma passagem lateral que dava acesso ao teto. Eles foram subindo e aí eu começo a imaginar que lá em cima eles ficavam tentando mapear e pensando: peraí, estou ouvindo a voz dele para cá. O outro não, a voz dele está bem mais forte aqui, ó. Ele deve estar aqui nesse cômodo. E eles começaram então a ir cavucando o teto para fazer uma brecha, para abrir, para então acessarem o lugar onde Jesus estava. E do lado de dentro, eu imagino as pessoas ouvindo, porque não havia isolamento acústico, com certeza você ia perceber que tinha alguém andando em cima da casa. 4 homens com uma carga em cima da casa, andando, carregando um 5º homem. E as pessoas dentro da casa ouvindo os barulhos e os passos, e o que está acontecendo? De repente, começa-se a cair poeira, o cara olha para cima, cai cisco no olho. Gente, o que é isso? Aquela casa que era iluminada por lamparina, por luz de velas, de repente entra uma fresta de luz solar por causa de um buraco no teto que foi aberto. E esse buraco vai aumentando e você vê as mãos deles assim, e eles mexendo, cavucando, e o buraco foi aumentando. E de repente desce a maca de um homem. O texto bíblico que nós acabamos de ler diz que eles baixaram o paralítico até Jesus. Eles fizeram um download de um homem até Jesus ali na hora. E quando aquela maca toca o chão, Jesus olha para cima e Jesus não vê as coisas que talvez eu veria, ou que talvez você veria. Porque se nós fôssemos Jesus, é provável que nós disséssemos assim: gente, aí não dá. Eu estou aqui me desgastando, eu estou ensinando desde a hora que eu cheguei. Tem uma galera ali fazendo fila para eu curar, para eu fazer alguma coisa. Eu abro a porta da minha casa para vocês. Vocês sentam no meu sofá, sentam nas minhas cadeiras, tomam os meus cômodos todos, invadem a minha casa. Agora vocês quebraram o meu teto. Pelo amor de Deus, aí. Ninguém aguenta o povo, não. Talvez o discurso de Jesus seria: mas trabalhar com gente é difícil demais. Lidar com pessoas é difícil demais, porque você dá a mão, eles querem o braço. Eu abro as portas da minha casa para receber as pessoas, mas eles não estão satisfeitos, eles abrem o teto para entrar na minha casa. Mas Jesus não falou essas coisas. Ele não ficou preocupado com a despesa que teria para consertar o teto de casa ou o trabalho que aquilo geraria para ele. O texto bíblico diz no versículo 5, e é o que mais me chama a atenção, diz assim: e vendo a fé que eles tinham, quando Jesus olhou para cima, ele viu 4 homens, provavelmente olhando para baixo, ansiosos para entender o que ia acontecer lá. Eles já fizeram o que podia fazer pelo seu amigo. E agora eles, com aquele misto de medo, de tensão, de fé, de esperança, olhando para baixo, e Jesus olha para cima e vê eles, e o que Jesus vê é a fé daqueles homens. Porque essa fé era visível. Diferente do que às vezes nós pensamos que é fé, das nossas concepções de fé, que fé é algo subjetivo, fé é algo que não é visível às outras pessoas, fé não é tangível, não tem como eu mostrar a minha fé, é uma coisa que eu sinto, é comigo, é particular, é privado. Mas Jesus viu a fé daqueles homens por causa da ação deles, de uma fé que os colocou em movimento para fazer algo por alguém. Jesus viu a fé daqueles homens. O que eles fizeram foi uma intercessão silenciosa.
Nós não temos aqui o relato de palavras que eles disseram, eles não fizeram um clamor, eles não passaram a madrugada clamando, orando, pedindo. Não, eles agiram, eles fizeram algo e levaram aquela pessoa até Jesus. E Jesus, vendo a fé que eles tinham, porque fé verdadeira é a que nos leva a romper barreiras. A fé verdadeira é aquela que nos coloca em movimento, que nos tira do comodismo e nos leva a carregar alguém, ainda que isso custe algo para nós. A fé verdadeira não é uma fé teorizada, não é uma fé de palavras, mas é uma fé que atua, que faz presente, concreta. E o texto bíblico diz que, ao ver essa fé, ao ver a fé deles, Jesus se vira para o paralítico. E essa lógica é muito impressionante, porque com base na fé deles, Jesus diz para um outro, diz para o paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados, por causa da fé dos seus amigos. E com isso aqui eu quero incentivar você a jamais desistir de alguém que você está orando para que Deus faça algo por essa pessoa. Porque por causa da fé dos seus amigos, Jesus perdoou o pecado daquele outro homem. E a palavra de Jesus é muito bonita aqui, ele diz: filho. Esse homem era paralítico, era aleijado. E dentro da lógica religiosa de Israel, ele era aleijado porque ele merecia ser aleijado. A paralisia era consequência de um pecado que ele havia cometido. Então, enquanto aquele homem não era curado, isso simbolizava que ele ainda não havia sido perdoado por Deus. O sinal do perdão de Deus sobre uma pessoa, na lógica daquele tempo, é a pessoa ter saúde plena. Se a pessoa tem um problema, é porque Deus está irado com essa pessoa. Como nós já vimos aqui, naquele cego, que os discípulos perguntam: por que ele é cego? Quem pecou, ele ou os pais dele? Havia essa lógica, de que a pessoa tinha um problema na saúde, um problema físico, por causa de um problema espiritual. Então, quando Jesus olha para um pecador, porque aquele homem, a sua paralisia denunciava que ele era um pecador, por isso ele estava paralítico. Quando Jesus olha então para um pecador, na lógica daquela religião, Jesus diz: filho. Jesus chama ele de filho. Isso porque a nossa filiação com Deus não depende da nossa santificação. Nós somos filhos de Deus por causa da misericórdia de Deus. Se nós fôssemos filhos de Deus com base no nosso bom comportamento, nós jamais seríamos filhos de Deus, porque somos pecadores. E Jesus diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Aquele homem não pediu perdão. Ele tinha uma paralisia, nós não sabemos o grau da paralisia dele, mas não há aqui nenhuma fala dele. Mas Jesus o perdoa de forma voluntária. Jesus quer perdoar aquele homem. E isso nos mostra que o perdão dos nossos pecados, porque todos que estamos aqui somos perdoados por Deus, o perdão dos nossos pecados não se dá por causa das nossas boas obras, por causa de algo certo que nós falamos, por causa de algo certo que nós fizemos ou fazemos. Não, se dá unicamente por causa da graça de Deus, da voluntariedade de Deus em nos perdoar. Nós somos perdoados porque Deus é bom e não porque nós somos bons. Mas tem muita gente que não gosta de um ambiente de graça e perdão. Tem pessoas que se incomodam num ambiente onde se fala da graça e do perdão de Deus, do amor de Deus. E ali estavam sentados perto de Jesus, próximos a Jesus, os mestres da lei, os religiosos por profissão, os teólogos da época, os entendidos da Escritura. E eles então começaram a cochichar uns com os outros. Como assim? Quem é esse cara? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Isso é uma blasfêmia. E eles
no coração deles, matutando isso e cochichando uns com os outros. E o verso 8 diz que Jesus, percebendo no seu espírito o que aqueles homens estavam dizendo, Jesus então se virou para eles e disse: por que vocês estão fazendo isso? Como que vocês podem permitir que a sua religião te torne uma pessoa tão insensível? Como vocês podem permitir que esse sistema religioso que você segue te torne uma pessoa tão desprezível a ponto de não se sensibilizar com a dor de um paralítico que está aqui? Como que vocês fazem isso? Como que tem cabimento vocês, em nome de Deus, desprezar as pessoas como vocês estão fazendo aqui? O que é mais fácil, eu dizer a eles: estão perdoados os seus pecados, ou eu dizer: levante-se, tome a sua maca e vá para sua casa? Como diz também a música do Stênio Márcios, o que é mais difícil, quem irá me responder? Perdoar ou curar? Vocês não têm percepção de que esse homem, ele precisa de muito mais do que uma cura física, ele precisa de cura na alma, ele precisa de perdão. Vocês estão tão cegos que não conseguem perceber isso. Vocês estão tão paralisados, porque vocês são os verdadeiros paralíticos, é o que eu imagino que Jesus teria dito para eles. Vocês que estão enrijecidos por essa casca religiosa, que não conseguem se mover na direção de quem precisa. Mas para mostrar que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então Jesus se volta para o paralítico e diz: levante-se, tome a sua maca e vai para a sua casa. E aquele homem, para surpresa de todos, porque lembre-se, ele era um pecador. Ele era paralítico por causa do seu pecado. Se aquele homem se levanta, fica visível que ele foi perdoado. Mas só Deus pode perdoar pecados. Mas quem disse que aquele homem estava perdoado foi Jesus. Se aquele homem se levanta e sai andando, essa era a prova de que ele havia sido perdoado. Mas quem liberou perdão sobre ele foi Jesus. Então Jesus é Deus. Então quando aquele homem se levanta, as pessoas entendem isso. E o versículo 12 diz que elas, atônitas, cheias de admiração, começaram a glorificar a Deus, dizendo: nós nunca vimos nada igual. Talvez se elas soubessem a música que cantamos aqui hoje, elas cantariam também: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Ele tem poder para perdoar. Ele tem poder para fazer coisas que nós nem imaginávamos que Ele poderia fazer. Porque esse é o Jesus que enfrenta a religiosidade estéril em favor daqueles que precisam, daqueles que necessitam. E eu quero terminar falando de duas coisas que são possíveis pensar aqui dessa passagem. A primeira delas: a sua fé sempre será evidenciada por aquilo que você mostra visivelmente. Você pode vir aqui todos os domingos, você pode colocar nas suas redes sociais que você é cristão, cristã, postar versículos. Você pode dizer para as pessoas de que religião você é, de que igreja você é. Isso tudo são discursos sobre a fé. Você pode vir aqui, como eu, falar a respeito de Deus. Isso tudo é discurso sobre a fé. A sua fé só será mostrada e evidenciada nas suas atitudes. A sua fé só será mostrada cabalmente no seu cuidado com as pessoas. A sua fé só será mostrada de modo legítimo, visível, tangível, quando as suas prioridades revelarem isso. Porque é muito fácil nós dizermos que cremos em Jesus, mas nós sequer pensamos nele durante a semana.
É muito fácil nós dizermos que amamos a palavra de Deus, mas ela fica empoeirada no rack da nossa casa, na gaveta, porque nós não temos o menor interesse em aprender nada sobre ela. É muito fácil nós dizermos que fomos restaurados e regenerados por Deus, quando a nossa conduta com os nossos filhos, com os nossos empregados, com as pessoas que nós encontramos na rua, quando a conduta revela um desgosto e uma amargura com a vida. A sua fé é mostrada pelas suas prioridades, por aquilo que você prioriza na sua vida. Se você não prioriza o reino de Deus, não venha me dizer que o reino de Deus é importante para você. É apenas um discurso, mas de fato não é. Outra coisa é que a paralisia é um risco real. E eu vejo aqui 2 tipos de paralisia que nós devemos tomar cuidado. Primeiro, a paralisia do pecado e da culpa. Tem pessoas que pecam e estão num ambiente ou num momento da vida que não conseguem sair dali, elas vivem num lugar de pecado e não conseguem se soltar daquilo, se desvencilhar do pecado. Mas, e isso te aprisiona, mas tem pessoas que pecaram e pediram perdão a Deus, se arrependeram, foram até Jesus, mas elas não se perdoam, e elas vão convivendo com uma culpa que paralisa elas, uma culpa que impede elas de romperem. Então eu digo a você, se o seu problema é uma questão de prisão no pecado ou prisão na culpa, eu digo a você, filho, filha de Deus, os seus pecados estão perdoados. Levante-se e ande. Saia dessa situação e progrida. Vá à frente, não fique paralisado ali, vá adiante, porque Deus tem vida para você. Agora, tem gente que para fugir da prisão e do claustro do pecado, essas pessoas abraçam a religião, abraçam a religiosidade estéril, elas abraçam um conjunto de normas, de regras, que insensibiliza as pessoas. E elas não conseguem mais olhar para ninguém de forma misericordiosa, elas sempre vão olhar para as pessoas com base na religião. Então elas olham para alguém e pensam, olha lá, ó, fulano está quebrando aquela regra, fulano está fazendo isso, fulano está pecando. Ah, sabe quem eu vi semana passada em tal lugar? Foi o fulano. Então a vida da pessoa passa a ser fiscalizar os outros, como esses mestres da lei faziam com Jesus. Estão paralisadas pela religião. O convite para nós é o convite para a liberdade, para que você seja preso das cadeias que te prendem, tanto as cadeias do pecado e da culpa do pecado, quanto as cadeias da religiosidade que te sequestram e te colocam numa camisa de força e te impossibilitam de se mover e de ver a vida com bons olhos. Deus tem algo bonito para fazer na sua vida, eu tenho certeza disso. E eu gostaria de convidar vocês a nós fazermos uma oração, para que o Senhor Jesus faça essa obra em nós, para que Ele nos veja como estamos. E eu sei que tem pessoas que talvez se sintam nessa posição de culpa. Ah, eu estou me sentindo mal, eu nunca consegui me perdoar por aquilo que eu fiz em dezembro de 1800 é demais, de 1999. Ah, aquele dezembro, aquele lá não tem jeito, eu nunca vou esquecer daquele Natal, eu fiz uma coisa muito errada lá. E nunca saem, nunca avançam. Deus tem perdão para você.